ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curada na medida que eu permitir que ele me ensine a curar. Página 68, é o capítulo 4, as ilusões do ego. No quarto parágrafo, isso não precisa ser assim. 10º parágrafo. A primeira vinda de Cristo é apenas um outro nome para a criação, pois Cristo é o Filho de Deus. A segunda vinda de Cristo não significa nada mais do que o fim do domínio do ego e a cura da mente. Fui criado como tu na primeira e tenho te chamado para te unires a mim na segunda. A segunda vinda está a meu encargo e o meu julgamento, que é usado só para proteção, não pode estar errado porque jamais ataca. O teu pode estar tão distorcido que acreditas que eu estava equivocado ao escolher-te. Asseguro-te que esse é um equívoco do teu ego. Não o tomes equivocadamente por humildade. O teu ego está tentando convencer-te de que ele é real e de que eu não o sou. Porque se eu sou real, não sou mais real do que tu. Esse conhecimento, e eu te asseguro que isso é conhecimento, significa que Cristo veio à tua mente e a curou. Pareceu que houve um momento que Deus nos criou, junto com Jesus, aqui, que parece ser que ele diz aqui, que isso que se chamou a primeira vinda de Cristo. E parece que nesse momento estamos no ego. Então, quando curarmos a nossa mente e retornarmos novamente a Deus, vai se chamar a segunda vinda de Cristo, porque retornaremos ao nosso estado natural, como filhos de Deus. Entendi assim, passo. Ficou confuso para mim quando ele coloca ali, eu dei uma lida, né, um pouco superficial talvez. A segunda vinda está meu encargo, meu julgamento, que é usado só para proteção, não pode estar errado porque jamais ataca. Mas aí logo em seguida ele diz assim, que foi que para mim ficou confuso. O teu, ou seja, o meu julgamento, pode estar tão distorcido que acreditas equivocado ao escolher-te. Asseguro-te que esse é um equívoco do teu ego. Não o tomes equivocadamente por humildade. O teu ego está tentando convencer-te de que ele é real e de que eu não sou. Porque se eu sou real, não sou mais real do que tu. Esse conhecimento, eu te asseguro que esse conhecimento. Eu te asseguro que isso é conhecimento. Significa que Cristo veio à tua mente e a curou. Essa parte aqui, qual a relação disso com o que ele está falando como a segunda vinda de Cristo? A segunda vinda de Cristo, ela acontece quando a gente sai do ego. E ele diz que o ego, ele tenta nos fazer acreditar que nós não merecemos. Eu lembro de uma situação que a minha mãe estava bem idosa, estava na cadeirinha de rodas, e eu dizia para ela, e aí, quando é que você vai ficar santa? E ela dizia, para com isto, quem sou eu? Isto não é para qualquer pessoa. Digo, é sim, a tua função é ficar santa. Ela
não conseguia entender como que Cristo ia escolher ela para se tornar uma santa, porque isso tinha que ser uma escolha, isso não é qualquer pessoa. E vejam as histórias que nós temos, né? E aí o ego tenta dizer que isso é humildade, aí que está o ponto-chave. Tá? Quem sou eu? Eu não mereço. Como que Cristo vai me escolher para eu me santificar, para eu ir para o céu, para eu me tornar uma pessoa santa? Né? Então vejam as histórias, como elas acontecem. Né? Lá em Fátima, a Nossa Senhora escolheu 3 crianças. Depois em Lourdes, também foram 3, como é que foi? Bernadette. Em Lourdes foi uma só, foi a Bernadette. Né? Nós estivemos aqui na Costa Rica, tem a Virgem de los Andes, que foi uma menina também escolhida. Né? Então, isto não é para qualquer um, isto não é para mim. E o ego faz acreditar que isto não é para mim é humildade, é equívoco. Ele diz aqui, isto é um equívoco, não tem nada de humildade nisso. Porque a santidade, o reino, é teu, é nosso. A primeira vinda de Cristo, viemos todos juntos. E aí nós saímos para o ego. A segunda é quando retornarmos para a mente crística. Só que o ego diz que não, isso não é para você. E aí diz, eu sou humilde. Isso não é humildade. Isso é equívoco. Para não dizer outros sinônimos de equívoco, né? Por quê? O que está lá nas Escrituras? O que os humildes ganham? A terra. Aos humildes, os humildes herdarão a terra. Os humildes herdarão a terra. E quem vai para o céu? Os radiantes. Você quer ir para o céu ou quer ficar com a terra? Eu quero ir para o céu. E o ego diz que não. Seja humilde, você pertence à terra, você, né? É isso que ele está tratando aqui. Isso não é humildade. É um equívoco pensarmos que dizermos que nós não temos merecimento é humildade. Eu não mereço ser escolhido por Deus para ir para o céu. Eu não mereço o reino do céu. Isto são as crenças equivocadas das quais nós falamos na semana passada. E na semana passada a Jussara colocou, mas que crenças são essas? Essas. Procura em você as crenças equivocadas e corre para longe delas. Nós estudamos na semana passada. Então, esta é uma delas. Achar que você, a santidade não te cabe. Que o reino dos céus, isso não é para mim. Isso eu não mereço. Como que eu vou ser escolhido para ir para o céu, para me tornar um santo, para me santificar, para ir para o reino, para pertencer. Mas tu és o reino, já foi dito. Não é nem lá, nem cá, nem dentro, nem fora, és tu. Só tens que retornar a tua mente para esta posição. Apenas isto. Então, toda essa crença é equivocada. É outra crença equivocada. Então, eu acho que outra vez ele está nos indicando
uma crença equivocada que nos afasta da alegria do reino do céu. E outra vez, é o ego da humildade, né? Que é a humildade que é atribuída ao ego. Diz, não, isso é humildade, seja humilde. Né? Você, um santo. Eu dizia à minha mãe, sim, você tem que ficar santa. Tem que ficar santa, tem que ir para o céu e tem que me pescar de lá depois. Joga uma cordinha. Joga uma cordinha. Mas quantas pessoas assumem, eu quero me tornar santo? Eu ouvi uma pessoa, a propósito da lembrança, que eu acho que não é sem propósito, nós estivemos no Macapá. Aí nós fomos conhecer a comunidade quilombola do Curião. E aí quando estávamos passando lá na vilinha, aí a pessoa que estava conosco lá, nosso assistente de turismo, né, e o nosso motorista, eles disseram, olha, aqui tem uma igrejinha. Ele, para, vamos na igrejinha, a gente gosta de ir nas igrejinhas. E aí chegamos lá, estava lá a igrejinha de São Joaquim. E aí entramos na igrejinha e ela estava aberta, era um dia tarde, acho que era um domingo à tarde até provavelmente. Né? E aí entramos lá e o nosso assistente estava mostrando a igrejinha para a gente. Dali um pouco chegou o senhor e se apresentou. Boa tarde, eu sou o Joaquim e sou o zelador dessa igreja. Aí estendeu a mão, eu cumprimentei e disse, você é Joaquim e é zelador da igreja de São Joaquim. Isso mesmo, sim senhor. Ah, muito bom. Há 40 anos. Ele disse, então você já deve estar assim com o santo lá em cima, né? Ele, estou sim senhor. Ele está querendo ficar santo também, né? É para isso que eu estou aqui, para ficar santo. Eu vou ficar santo, sim senhor. E aí, eu disse, pois eu também. Eu só estou aqui porque eu quero ficar santo. E aí eu fiz um acordo com ele, que eu já comentei em outra oportunidade. Quem chegar primeiro, joga uma cordinha para puxar o outro. E é claro que fizemos um acordo extensivo. Então, quem quiser participar do acordo é bem-vindo. Tem cordinha para todos. Não ficamos só em nós dois. E foi muito interessante, porque eu nunca vi alguém dizer com tanta convicção que queria ficar santo. E alguns meses depois estávamos em Minas Gerais, em Sabará. E aí entramos numa igreja de São Francisco, lá em Sabará. Acho que era São Francisco a igrejinha, né? E aí a Raquel disse, Jorge, essa ideia tua da cordinha não é novidade não. Eu disse, por quê? Olha, no teto da igreja aqui está pintado assim, São Francisco jogando uma cordinha lá no céu, jogando uma cordinha para o pessoal que está embaixo, você agarra uma corda e subir. Não foi, Raquel? A gente só lá não podia tirar foto, né? Então, se vocês passarem lá algum dia, vocês procurem. Onde é que está aquela pintura lá, o pessoal conhece lá. Que o São Francisco está jogando uma cordinha para o pessoal aqui de baixo. Né? Então já o acordo da corda já tinha sido feito antes. Nós só entramos junto. Então acho que a gente já faz parte do acordo da corda do São Francisco, do São Joaquim e do São Jorge também, né? E de quem mais vier. Que o ego diz, não, você não merece. Não é para você. Quem é você para se tornar um santo? Então, ele nos desqualifica para manter-nos sob o seu domínio. Quem é
é você para pensar que pode ser alguma coisa? Então, isso é merecimento. Isso é a ideia equivocada de que tu não mereces. A ideia do merecimento, ela é uma ideia que às vezes é usada equivocada. Porque aí se diz assim, só vai quem tem merecimento. Bom, isso todos nós temos. Não há um só de nós que não tenha merecimento. Porque isso, o céu é nossa herança natural. Então, nós temos o céu. O céu é nosso, tu é o céu, tu é o reino do céu. Então, como o céu não merece o céu? Todos nós merecemos. Mas para retomarmos, para retornarmos a nossa mente a esse céu, estudamos já na semana passada, o esforço consistente. É preciso um esforço consistente, é preciso persistência, porque senão a gente sai daqui, depois da reunião, e fica tudo por isso mesmo. É bom estar lá. Aí tu sai e fica tudo por isso mesmo. Amanhã, às 11 da manhã, você já esqueceu o que a gente falou. Porque o nosso esforço, ele está focado nas coisas do mundo, nas coisas que nos cercam lá fora. Não é que a gente não deva trabalhar ou fazer as coisas lá fora. No entanto, nós temos que aplicar um esforço consistente para manter na mente isso que nós estamos trabalhando aqui. Vou dizer novamente o que foi dito já na semana passada, a fim de recordarmos, né, de que essa ideia de pelo menos 10% de nós mesmos, do nosso tempo, nós devíamos aplicar para rever essa reunião, para lembrar dessa reunião. Então, como estamos colocando os vídeos no YouTube, quando tiver um tempinho, tenho 5 minutos, vai lá no YouTube, entra, pega o vídeo da semana passada, escuta 5 minutos. No meu celular, quando eu entrar de novo, ele vai continuar de onde eu parei, automaticamente ele memoriza onde eu parei e prossegue a partir dali. Eu imagino que o de vocês também seja assim. Então, aí você lembra um pouquinho, pronto, agora tem que ir para outra atividade. Faz, quando tem mais um tempinho, então mesmo que você leve a semana toda para vir à reunião, mas você está sempre relembrando. E agora, essa semana, nós vamos começar com outros aspectos. E assim nós vamos mantendo. Então, 10% do nosso tempo. Vamos colocar aí. Quem não esteve na reunião, ou ainda não ouviu a reunião da semana passada, está no YouTube. Isso não precisa ser assim, parte 2. Então, recomendo que assistam e ouçam a reunião da semana passada também. 11. Eu não ataco teu ego. Trabalho com a tua mente superior, o lado Espírito Santo. Quer tu estejas dormindo ou acordado, do mesmo modo que o teu ego faz com a tua mente inferior, que é a sua casa. Sou a tua vigilância nisso, porque tu estás por demais confuso para reconhecer a tua própria esperança. Eu não estou equivocado. A tua mente elegerá unir-se à minha e juntos nós somos invencíveis. Tu e o teu irmão ainda reunir-se-ão em meu nome e a vossa sanidade será restaurada. Eu ressuscitei os mortos por saber que a vida é um atributo eterno de todas as coisas que o Deus vivo criou. Porque tu acreditas que seja mais difícil para mim inspirar o desespiritualizado ou estabilizar o instável? Eu não acredito que haja uma ordem de dificuldades em milagres. Tu sim.
Eu chamei e tu vais responder. Eu compreendo que milagres são naturais porque são expressões de amor. Meu chamado por ti é tão natural e tão inevitável quanto a tua resposta. É bem interessante essa parte que ele fala, né? Que também fala na Bíblia. Tu e teu irmão ainda reunir-se-ão em meu nome. E a vossa sanidade será restaurada. Fala bastante disso que nós estamos fazendo, né? Estudando em grupo, né? E a tua mente escolherá a minha mente, né? Que seria o retorno à mente certa. Com a tua vigilância nisso, porque tu estás por demais confuso para reconhecer a tua própria esperança. Esperança em ser feliz, esperança em ser santo, esperança em ter uma mente pura. O que enquadra essa tua própria esperança? Traz, assim, um grande alento. Eu fiquei pensando o quanto a gente se esforça, na verdade, um esforço que a gente faz para estar no ego, né? A gente se esforça muito, porque quando ele diz aqui, né, que trabalhe com tua mente superior, quer tu estejas dormindo ou acordado, né? Então, isso traz, reforça a ideia de que a mente de Cristo, né? A presença de Cristo está sempre trabalhando em nós, está sempre, né? Está conosco. Então, quando eu li, né? Quando a Raquel leu, eu fiquei pensando nisso, assim, o quanto a gente a nossa mente está dividida mesmo, né? E na verdade é só uma questão de fortalecer, a gente acaba se identificando com o ego, quando na verdade a mente, digamos assim, né, de Cristo, ela é muito mais presente. Só que eu acho que também tem a ver com as nossas crenças, ou seja, a gente, de fato, né, acho que falou no outro parágrafo, não, mais abaixo que ele diz, né, que por que tu acreditas que seja mais difícil para mim inspirar o desespiritualizado ou estabilizar o instável, né? E, na verdade, a gente, nas nossas crenças, tem isso, a crença que a santidade não é para todos, que não é possível nós sermos santos, que apesar do perdão, né, dos pecados, que a gente é pecador, então não pode ir para o céu. Então, uma série de equívocos, né, que são, acho que, do nosso próprio ego, que a gente vai acreditando, mas quando, na verdade, lendo esse parágrafo, é exatamente o contrário. E aqui ele reforça isso, né, essa ideia de que a fé, e também a fé em nós mesmos, né, então é uma presença ilimitada em nós que confia, e aí eu fiquei pensando, imagina o que deva ser isso para a gente, talvez fortalecendo a nossa mente essa ideia de que Deus confia em nós, né, na nossa santidade, infinitamente. Só o que a gente precisa é nós mesmos acreditarmos nessa santidade. Não, quer dizer que nós estamos tão envolvidos com o mundo, e o mundo é só confusão. Então, por exemplo, eu tenho que ter minha mente vigilante para mantê-la na parte superior, onde está o espírito. E como é estar na parte superior onde está o espírito? Então, eu estou assim. Aí você vem aqui e eu digo, bom dia, tenha um lindo dia, com muitas bênçãos. Aí alguém passa e pisa no meu pé com força. Aí não é porque pisou no pé, podia ter dado um batido com alguma coisa na minha cabeça. O que acontece com aquela pessoa toda? Oh, que bom, queridos irmãos, que alegria. Baixa para a mente inferior. Pisou no meu pé, olha onde anda, não está me vendo. Né? Então o que acontece? Saiu do amor, saiu da paz, saiu da alegria. É isso que ele diz, eu estou na mente superior. Tá?
E eu te ajudo nessa vigilância, se tu me permitires, para manter-se, para você se manter nessa mente superior, onde é o lugar do Espírito. E eu faço isso 24 horas por dia, o tempo todo. O ego faz a mesma coisa na mente inferior, ele tenta te manter embaixo. Então começa a pensar numa coisa bem boa e ele puxa uma coisa para baixo. E o ego puxa para baixo. E esse lado de baixo, ele é tão confuso, porque o ego confunde a gente, essa parte da nossa mente inferior que nós chamamos o ego, né? Então, essa parte, ela confunde a gente, dizendo que mente superior, que nada. O quê? Você recebeu uma inspiração? Para com isso, você está viajando na maionese, sabe? E aí essas crenças vão tirando a gente e botando para baixo. Eu vou relembrar aqui uma questão da Ellen, que junto com o Bill trouxeram esse livro até a gente. Então a Ellen conta que quando ela tinha 12 anos, a família dela foi para Lourdes e ela estava junto. E ela viu lá em Lourdes aquelas pessoas em peregrinação, em procissão, em oração, aquelas pessoas acreditando. E ela, à noite, ela saiu na varandinha do hotel onde ela estava com os pais dela, né, olhou para o céu e disse: Deus, se isso aqui é verdade, o que está acontecendo aqui, se isso não é uma ilusão dessas pessoas que estão aqui achando que tem alguma coisa santa, se isso é verdade, me dê um sinal. E imediatamente aconteceu uma chuva de estrelas. E ela acreditou. E entrou num estado quase, vamos dizer, de êxtase. E ela não via a hora de chegar pela manhã para contar para os pais e para as pessoas a experiência, a vivência que ela tinha acontecido à noite, quando ela olhou para o céu e pediu um sinal, para dizer que aquilo era verdade, que a santidade existe, que aquelas pessoas, a fé daquelas pessoas era verdadeira, né? E aí no café ela começou a contar, e os adultos disseram: minha filha, nessa época do ano acontecem chuvas de meteoros. Isso foi uma coincidência, isso não tem nada a ver. As pessoas que foram lá com fé são muito boas para desmontar a fé de uma criança que teve uma manifestação de fé, né, quebrar. E essa que ela simplesmente veio para a mente, de baixo. Né? Deve ser bobagem mesmo. Né? Eu que viajei, eu que pensei errado, poxa, né? Mas foi tão intenso. Deve ser coisa da minha cabeça, como os adultos estão dizendo. Então veja como o ego trabalha para puxar a gente para baixo e o espírito para cima. Por isso que está dito: pedir, receberei. Mas nós estamos muito confusos. Por quê? Porque está lá escrito: pedir, receberei. Aí tu pede, mas tu nem sabe o que pedir. Tu nem sabe o que pedir. Aí tu pede coisas que não servem para nada. Tu pede para o Espírito, ou para a santidade, ou para o santo, uma coisa que o santo não tem para te dar. Então uma vez uma pessoa veio aqui e disse: porque eu já pedi tanto para o santo que eu estou precisando de dinheiro, que está pedindo no lugar errado. Dinheiro tem que pedir no banco. Para o santo, tu tem que pedir o que o santo tem para te dar. Paz, amor, alegria, abundância na mente, abundância de paz, de alegria, de felicidade. E se tu tem isso, tu prospera e ganha o dinheiro que tu precisa para fazer aquilo que você pretende. Se você não tem paz, e aí ele diz: mas tua mente não é vigilante, você é muito confuso. Porque quando você desce para a mente inferior,
é tudo muito confuso. Parece que a realidade suprema aqui é confuso. Ah não, isso foi uma coincidência. Deve ter sido uma chuva de meteoros. Isso acontece. Não tem nada a ver. Como que uma criança de 12 anos pensa que Deus ia dar um sinal para ela? Aqui em Lourdes, que é um lugar tão santo, que foi uma criança. Não, não pode. Então vejam o que é a confusão. E daí tira a esperança. Porque a gente espera que aconteça alguma coisa. E quando acontece, o ego puxa para baixo, ou alguém vai tratar de fazer isso, de pisar no teu pé, de dar um esbarrão no teu ombro, de inadvertidamente bater com um pau de selfie na tua cabeça. Né? E aí acabou-se. Aí você vem para baixo. Né? E o ego vai proporcionar esse brinde para você. Quando você estiver bem, aí vai vir uma coisa e vai te puxar para baixo. E qual é o treinamento que a gente tem que fazer? Agora a gente já sabe. O Espírito Santo está no andar de cima. No andar de baixo está o ego. O ego trabalha intensamente o tempo todo para nos manter no andar de baixo. O Espírito Santo trabalha intensamente o tempo todo da mesma forma para nos manter no andar de cima. Vê como você é querido, amado. Vê como você é uma pessoa que todo mundo te quer. O Espírito te convida para ficar no andar de cima e o ego te chama para vir para o andar de baixo. Vê como você é uma pessoa de valor. Então, todo mundo quer ficar contigo, tanto o ego quanto o Espírito. Agora o Espírito, ele te leva para essa paz, para esse êxtase, para essa alegria, né? E o ego para a confusão. E aí quando o ego te puxa, tu não consegue manter a vigilância para manter a tua mente. Então o que a gente tem que fazer? O que a gente tem que aprender a fazer? Mantenha a tua mente vigilante. Aconteceu o inesperado, o ego te aprontou alguma, ele te deu um puxão para baixo, pega aquele puxão e diz assim, peraí, eu vou entregar essa situação para Deus. Tu leva ela de volta para o Espírito. E aí o Espírito te dá inspiração para o que fazer no mundo diante daquela situação. Eu uma vez fui na feira e tinha chovido à noite. Eu estava lá escolhendo uma fruta, na barraquinha da feira, estava escolhendo umas frutas, e aí fui pegar uma fruta que estava mais do lado de lá, e tinha um senhor que estava do meu lado esquerdo. E eu fui para pegar a fruta, eu dei um passo na direção do lado esquerdo. Inadvertidamente, eu pisei no pé desse senhor, que estava de sapato branco. E aí ele começou. Você pisou no meu pé. Disse, me desculpa, me desculpa. Não foi intencional. Você me desculpa? Porque você sujou o meu sapato branco. Porque agora o meu sapato está todo sujo. Porque agora eu estou com o sapato branco, que estava branquinho, todo sujo. Porque você pisou no meu pé. E eu, senhor, me desculpa, por favor. Não foi intencional. Eu estava lá, me desculpa, me perdoa. E a pessoa gritando cada vez mais alto. Então o pessoal já estava todo atento. Tá? Nós já éramos o foco da feira. Né? E aí, a pessoa continuando. Não, ele falava cada vez mais alto e me acusando, porque você sujou meu sapato, porque você pisou no meu pé, porque não sei o que, eu lhe pedi perdão, né? Me perdoa, por favor, não foi intencional, mas não tinha jeito.
eu lá no andar de cima, né? Você me perdoa, me desculpa, não foi intencional. E, né? Aí eu desci. Claro que desceu. Eu desci. Não resistiu. Não, o ego me puxou para baixo. E aí o que eu fiz? Eu me afastei um pouco e comecei a fazer assim, no chão. Tenho pisado em cada porcaria ultimamente. Foi o que deu, né? Porque isso é a euforia do ego, né? Aí todo mundo que estava esperando a briga acontecer, porque daqui a pouco a briga acontece. Tá? Eu pedindo perdão e o cara falando em alto lá. Aí estava chamando a atenção de todo o povo que estava ao redor. Quando eu fiz essa, né, aí o cara perdeu o rebolado, ficou sem jeito de sair de fininho. E o povo não queria outra coisa, né? Ria que se acabava. Ah, ganhei essa. Perdi, né? Não consegui ficar na mente superior. Mas a euforia do ego é quando a gente desce. Ter pisado em cada coisa, meu Deus, como tô azarado. Desci. Como você diz, desceu o nível. E desce. Então, o que é embaixo? Você tem que se manter vigilante, 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 porque alguma coisa vai acontecer, porque o mundo, a gente diz, isso é uma provação. Não é provação. O mundo é isso o tempo inteiro, não tem ninguém fazendo prova, não tem provação, não tem nada disso. É que isso o tempo inteiro o mundo é conflito, confusão, ataque, defesa, briga, guerra. Não importa o que você faça. O ego vai sempre ser assim, agressivo, brigão. Como trabalhar com os egos das pessoas que estão nessa exaltação? É muito difícil. Porque o ego não aceita, não importa o que tu diga, quando a pessoa está no ego, não tem conversa, não adianta. Então, a gente pede desculpa, sai de fininho, paga o sapato para a pessoa, vou ter que pagar um sapato novo, me diga quanto que é, né? E pronto, porque não tem o que fazer. Os latinos aqui da Sul América dizem, não há caso. Não há caso. Quer dizer, não tem o que você faça. A pessoa não aceita. Você pode pedir perdão, ele não vai aceitar. Por quê? Então você reconhece que aquilo é uma atitude ego. E o espírito e o ego não se comunicam. Então você tem que manter a tua mente vigilante, no andar de cima, para ter uma inspiração de como tratar aquele assunto. E aí ele diz, traz para mim, em vez de você descer lá embaixo, para tentar resolver isso, porque você não consegue ser vigilante o suficiente. Então você desceu ali um desespero, uma desesperança. E aí você fica confuso, perde a esperança de que a coisa vai melhorar. Pega essa situação e entrega. É como se diz dar a Deus. Dar a Deus. Dar a Deus é isto. É entregar para Deus aquela situação. Que aí o Espírito vai prover a inspiração para que tudo se resolva sem que você precisa descer para o andar de baixo, que é o andar do conflito. A propósito de dar a Deus, vocês já ouviram dizer que quem empresta
Como é que é? Quem empresta aos pobres, quem dá aos pobres empresta a Deus? Quem dá aos pobres empresta a Deus? Já ouviram isso? Já. E tem uma outra que diz assim, quem empresta aos pobres dá a Deus. Não recebe mais. Tchau! Mas a palavra dar a Deus é isto. Quando você dá, na despedida, você diz a Deus, quando você dá a Deus, você entrega a pessoa para Deus, para que Deus cuide, para que Deus proteja. Então a gente esqueceu um pouco o significado do dar a Deus. Mas é tão interessante quando a gente relembra, né, o que é dar a Deus. Dar a Deus é entregá-lo. Entregar a pessoa que está indo aos cuidados de Deus. É uma entrega. Isso é um adeus. Acho mais difícil, por que a gente consegue descer mais ao invés de subir? É pelo orar e vigiar? Orar e vigiar e tu sobe. Xingar e julgar e tu desce. Mandar o cara não sair de sapato branco em dia de chuva já era uma boa ideia. Pois então. A culpa não foi de quem pisou, né? A culpa foi de quem saiu de sapato branco. Né? Caiu, E aí tu já baixou. Eu já tinha solução. Aí é que tá a coisa, né? Aí é que a gente desce de andar. Né? Então, é isso. Por isso, vigiai e orai. Por isso que ele diz que a gente não é vigilante o suficiente. Então, você tem que vigiar a tua mente para ver aonde ela se encontra. Na semana passada nós estudamos assim. Quer saber em que andar tua mente está? Observa os sentimentos. Então, o cara está lá te xingando porque tu pisou no sapato. Você está sentindo o quê? Se você está sentindo amor pela pessoa que está reclamando que você pisou no sapato, você está no andar de cima. Quando você vai lá, esfrega o pé no chão e diz, mas eu também tenho pisado em cada coisa. Desceu para o andar de baixo, porque isso é um sentimento de ataque. Que defesa e ataque é a mesma coisa, só perceber. Né? Para me defender, eu ataquei. E isso é outra crença que nós temos, de que a defesa é o melhor ataque. Então nós temos que nos defender para atacar. O ataque é a melhor defesa. É a mesma coisa. É o que as pessoas fazem. Né? Ao invés de botarem a sua defesa lá para o juiz, eles ficam atacando o juiz, dizendo que o juiz não é competente, que o juiz é isso, que o juiz é aquilo. Né? Ao invés de colocar a sua defesa e dizerem, olha, eu sou inocente, assim, 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 a pessoa fica desqualificando, quem acusa, desqualificando a testemunha. Né? Então, o ataque, ataca. Ataca que confunde a outra pessoa, e aí ela não vai mais saber do que está falando. Então, o ataque ainda pode ser a melhor defesa. E assim por diante. Então, é sempre assim que nós descemos para o nível do ego. E esse nível pode acreditar. A tua mente vai estar sempre em conflito, sempre em confusão, sempre julgando. E o julgamento, quando ele acontece nesse andar de baixo, ele não tem resultado algum. Porque tu fica julgando, eu devia ter trazido guarda-chuva, agora está chovendo, e agora? Isso ajudou em alguma coisa, você ficar julgando uma coisa do passado, que tu fez ou deixou de fazer? Para nada. É só para te desequilibrar mais ainda, para te deixar mais confuso. Então, o que tua mente tem que fazer? Olhar para cima e entregar para Deus. Deus, está chovendo, eu estou sem guarda-chuva. Pronto. Nós estávamos, Raquel e eu, caminhando pela passarela do lado argentino, das cataratas do Iguaçu, que vão até a garganta do diabo. Quer dizer, a trilha da garganta do diabo.
Eu nunca tinha ido lá do lado argentino, embora morei em Foz do Iguaçu muito tempo. A Trilha da Garganta do Diabo eu não sabia o que era. A Raquel também morou lá, mas também do lado argentino nunca tinha ido. É a primeira vez que nós fomos. Aí nós fomos caminhar. É verão. Nós não imaginávamos, uma trilha, nós imaginávamos assim, bom, é no meio da floresta, porque lá é o Parque Nacional, deve ter um caminho que vai pela sombra, com pássaros cantando, né? E tal, nada. Como que é essa trilha? É uma passarela sobre o rio Iguaçu, com o sol em cima, construída sobre o rio, como se fosse uma ponte, que vai até praticamente o lado brasileiro. O rio Iguaçu é bem largo, é mais de 1 quilômetro para caminhar no sol. E era 1h da tarde. Vamos fazer essa trilha agora. E era 1h da tarde. A gente começou, não, agora vamos que deve estar perto, agora vamos que deve estar perto. Aí tinha um lugar que a gente parou para descansar um pouquinho, que tinha um banquinho, que tinha uma ilhazinha e tinha uma sombra. Mas o sol na cabeça estava terrível. Aí sentamos lá, daqui a pouco sentou uma pessoa e disse, olhou para a gente, esse boneco aqui é de vocês? Disse, não, não é. A gente está sem boneco. Tá, e o cara foi embora, deixou o boné lá, não era dele também. Diz, Raquel, o Espírito Santo deu um boné para nós. Vamos fazer assim, vamos botar ele na cabeça. Se for de alguém, a pessoa vai dizer, tá com o meu boné. E o boné estava molhado, fresquinho. Naquele sol quente, quando a gente botou aquele boné na cabeça, refrescou os miolos. Aí nós fomos bem contentes. Aí nós pensamos, se for de alguém aparecer a gente com o boné na cabeça, a pessoa vai se dar conta que ela esqueceu. E vai dizer, eu perdi um boné bem igual a esse. Deve ser seu, porque a gente achou ele abandonado no meio do caminho. A ideia é que a gente não deve mexer naquilo que acha, mas nesse caso eu achei que o achado era útil, né? E que alguém deixou lá para a gente. E se alguém deixou, né, então foi o Espírito Santo que deixou para a gente. Né? É alguém que já tinha voltado das cataratas, que o boneco estava molhado. Com certeza não é um boneco que tinha caído no rio e a pessoa juntou, porque o rio era bem mais abaixo. E tem correnteza, ele não ia conseguir pegar de volta. Então ele já tinha ido lá, porque lá a gente toma banho, né, por causa da névoa que vem das cataratas. Então, é alguém que tinha voltado, já saiu, nós estávamos indo, e não sei se a pessoa ia voltar para procurar o boné. Bom, se voltou, não achou porque nós estávamos usando. Né? Então é assim. Tá? Então a gente tem que entregar as coisas. E quando a gente faz essa entrega, acontece o milagre. E é aí que ele coloca ali. Eu acredito em milagres, ele diz. Ele diz isso para nós. E ele diz, você acha que milagre tem mais fácil e tem mais difícil? Não tem não. Eu ressuscitei os mortos, ele diz. Não há ordem de dificuldades em milagres, não tem maior nem menor. Um milagre é um milagre. Precisava de um chapéu. Esse chapéu é de vocês? Olha o milagre aí. Eu disse para Raquel, acabou de acontecer um milagre. Apareceu o chapéu para a gente. Ele diz, você acha que é difícil estabilizar o desestabilizado, ou manter estável aquilo que está estável, ou inspirar o desespiritualizado? Não é não. Como que ele pode inspirar o desespiritualizado? Pode ser assim. Você olha para cima e diz, puxa vida, está muito quente o sol. Ele ouve. E aí ele pega um desespiritualizado de chapéu, e diz assim, desse chapéu aí, cara, você tá... O que tu quer com esse chapéu? Esquece ele aí no banco. E aí a pessoa deixa o chapéu e vai embora. Depois alguém vai perguntar, cadê o teu chapéu? Deixei lá atrás, eu não quero mais aquele chapéu.
E aí o chapéu vem para a gente. Então milagres são assim, gente. Você tem que pedir e vai receber. Não tem milagre difícil, ele está dizendo aqui para a gente. Não tem, e não tem maior. Então um chapéu, num lugar de sol intenso, ou uma luva, num lugar de frio intenso, tudo é um milagre. Se você está vigilante com tua mente para mantê-la nesse andar de cima, daí as coisas acontecem. Então a gente tem que buscar essa inspiração. E aí dá certo. Aí as inspirações vêm. Então temos que acreditar que o milagre é possível e que não tem milagre maior ou menor e que nós somos o Filho perfeito de Deus, que nós somos o reino do céu. Temos que voltar a acreditar nisso. Aí nós vamos conseguir permanecer mais tempo no andar de cima. É assim. Quinto, a ilusão do ego-corpo. Todas as coisas cooperam para o bem. Não existem exceções, exceto no julgamento do ego. O ego exerce vigilância máxima em relação ao que ele permite que faça parte da consciência, e não é esse o modo de uma mente equilibrada manter-se coesa. O ego é levado a maior desequilíbrio ainda porque mantém a sua motivação básica à parte da tua consciência e eleva o controle, ao invés da sanidade, à predominância. O ego tem toda razão para fazer isso, de acordo com o sistema de pensamento que lhe deu origem e ao qual ele serve. O julgamento são, inevitavelmente, seria contra o ego e tem que ser obliterado pelo ego no interesse da sua própria autopreservação. Todas as coisas cooperam para o bem. Todas. Então, como já disse, não tem provação. Não tem provas. Tudo coopera para o bem. Então, quando você pisa no sapato e a pessoa te puxa para baixo, isso também coopera para o bem, porque você aprende com isto o quê? Que não importa o que aconteça, você tem que manter a tua mente no andar de cima. Então, por que acontecem essas coisas? Justamente para cooperar com você, para seu aprendizado, para que você não se deixe puxar para baixo por qualquer questão, por qualquer coisinha, ou por qualquer coisa, seja do tamanho que for. Mantenha a tua mente no espírito. Todas as coisas cooperam para o bem, com exceção do ego. Que o ego, ele domina, ele predomina, ele controla. Então ele controla o que você pode manter na consciência e o que você tem que tirar. E ele faz isso você estando acordado, estando dormindo. Então nós somos controlados pelo ego em nossos sonhos, até o que nós podemos sonhar. Se nós não somos vigilantes o suficientes. Então por isso que quando eu era criança, sempre de formação da Igreja Católica, o que me ensinavam é que antes de dormir eu tinha que fazer a oração do anjo da guarda. Para o anjo da guarda estar vigilante a meu favor na minha mente, para eu não ter pesadelos.
Porque os pesadelos são o andar de baixo. E os sonhos bons são no andar de cima. Isso acontece agora hoje também. Então, quando a gente faz reiki antes de dormir, que nós fazemos isso aqui também, né, nós trabalhamos para manter a nossa mente conectada com essa energia que é do Espírito Santo. Rei vem de real, reiki. Então, vem do reino. É para nós nos conectarmos com a energia do reino. Então, temos que fazer um esforço consistente e persistente. Não podemos parar. Por quê? Podemos fazer junto as nossas orações, ou antes, ou durante, mas são as formas que nós aprendemos, que nós temos para manter a nossa mente conectada. Agora, você faz o reiki, durante o reiki você tem paz, tem equilíbrio. Aí quando termina, aí vem um pensamento assim, aquele cara aprontou comigo hoje, mas deixa, ele vai só porque amanhã, porque não sei o que você acabou de fazer? Descer para o andar de baixo. Então o ego, ele fica te puxando o tempo inteiro, diz ali. E o espírito tenta te manter vigilante, não desce, cara. E essa história a gente já conhece das analogias, que tem um anjinho bom e tem o diabinho no outro ouvido. Um te diz uma coisa, o outro te diz outra. Então é sempre assim. É sempre assim. O ego, ele está assim, ligado, na primeira oportunidade ele te puxa para baixo. Da Igreja Católica tem uma outra historinha que o padre italiano estava dando a hóstia. Então ele dava a hóstia para a pessoa e dizia, o corpo santo de Dio. Aí dava a hóstia e dizia, o corpo santo do Dio, de Dio. Aí veio a Michele Binti e ele disse, Dio santo, que corpo? Desceu. Desceu. Né? Então o ego vai te apresentar as oportunidades para você vir para o andar de baixo. E o Espírito Santo vai te dizer, fica vigilante. Porque o ego, ele controla. E o Espírito Santo, não. O ego controla, fica te puxando, ele mantém o controle, ele interfere. O Espírito não interfere. O Espírito não interfere. Por quê? Porque amar é dar liberdade e respeitar. Então ele diz, eu respeito o que tu faz, mas não apoio. Eu não posso apoiar isso. Mas se você escolheu fazer, eu respeito. Porque se o Espírito interferisse, nós não tínhamos liberdade. E aí o Espírito não seria puro amor. Porque o amor é intercessão, não é intervenção. O ego, ele intervém, ele interfere na tua mente, ele interfere naquilo que tu está fazendo. Então passou a moça bonita, ele vai te puxar para baixo. Olha só o corpo. E é Deus Santo que corta. Pronto. Então é sempre assim. Ele vai te dar oportunidade para você vir para baixo. Mas se você está com a mente vigilante, você pode apreciar a beleza, mas não vai descer de andar. Porque também nos foi dito aqui, que já estava, que foi lido aqui, não sei se hoje ou na semana passada, como são belas as maravilhas de tudo que existe e tudo coopera para o bem. Então, quando você está no espírito, você vê beleza em tudo. Quando você está no ego, você quer dominar, você quer possuir, você quer ter, você quer controlar, você deseja aquela coisa. E isso te puxa para baixo.
Isso são os mecanismos que o ego tem para nos puxar para baixo. O ego tem toda a razão para fazer isso, de acordo com os sistemas de pensamento que lhe deu origem e a qual ele serve. A origem do ego, o que é? A divisão da mente. Então o ego tem toda a razão para fazer isso, porque o que deu origem ao ego foi a separação. Foi quando nós nos separamos do céu. Quando nós nos separamos de Deus. É aquela história que a gente ouve lá, Adão e Eva, que saíram do paraíso, que se separaram, né? E que deu origem a esse mundo que nós habitamos, né? E de qual nós descendemos. Então, o ego, como ele é fruto da separação e da divisão, ele vai repetir isso. Então ele tem razão em fazer assim. Não há que condená-lo. Porque tudo que aprendemos, nós repetimos aquilo como uma regra. É assim que funciona. E isso que cria as situações que nós vamos repetir e ninguém sabe por que se faz desse jeito. Ninguém sabe por que se faz desse jeito. Tem uma história que era assim. Eles colocaram um macaco em um ambiente e colocaram uma escada e um cacho de bananas lá em cima. Já que veio a história do sagui hoje, que estava com fome em cima da árvore, e aí o macaco, claro, foi subir na escada para pegar a banana. Quando ele subiu na escada, que foi pegar a banana, aí as pessoas que tinham idealizado a experiência, deram um jorro de água fria nele, de água gelada. Aí ele descia. Aí ele ficava ali embaixo e tentava subir de novo. Quando ele ia pegar a banana, eles davam um jorro de água gelada em cima dele. Aí ele descia, ficava olhando para a banana, deixava passar um tempo e tentava de novo. Bom, aí eles botaram outro macaco no mesmo ambiente. O recém-chegado, quando viu a escada e o cacho de banana, foi subir na escada para pegar banana. Aí levaram um jorro de água fria, o recém-chegado e o macaco que já estava há mais tempo. O recém-chegado tentou de novo. E os dois levaram um jato de água fria. Aí botaram um terceiro macaco dentro do ambiente. O terceiro macaco foi fazer a mesma coisa. Viu a escada e as bananas, foi pegar. Os dois que já estavam lá começaram a bater nele. Não vai subir nessa escada. Porque eles sabiam que se alguém tentasse subir, todos iam levar um jato de água gelada. E aí o cara, tudo bem, né? Não é para subir, né? E aí botaram o quarto macaco. Ele foi tentar subir e apanhou dos três. E aí tiraram os dois primeiros, que sabiam o que acontecia quando se subia na escada. E ficaram os dois que nunca tinham levado um jato de água gelada. E aí introduziram um novo macaco. O macaco tentou subir e apanhou dos dois. Ele perguntou, mas por que vocês estão me batendo? Não sei. Mas quando alguém tenta subir a escada, apanha. A gente não sabe, mas essa aqui funciona assim. Quando alguém tenta subir a escada para pegar a banana, apanha. O ego, a origem do ego é essa. Então vai seguir aquelas regras. Então ninguém sabe por que o ego é assim. Só sabe que é assim. Só sei que é assim. Aqui funciona assim. Então se você coloca uma pessoa dentro de uma empresa, no primeiro emprego, e dá uma regra para ele seguir, que diz, olha, aqui você tem que fazer assim, 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 a pessoa vai seguir. E vai ensinar para outra pessoa, e para outra pessoa. Mas eles não sabem por que estão fazendo aquilo. Ah, porque eu aprendi a fazer assim. Porque é assim que me disseram que eu tinha que fazer quando eu entrei aqui. Então, o ego tem razão em agir dessa maneira. Nós não temos que condenar a nós mesmos
Porque quando no ego nós temos atitudes desta forma. É assim mesmo. Mas só que nós sabemos por quê. Porque o ego, ele foi feito como uma entidade separada de Deus, como uma coisa à parte, como uma divisão da mente. Então, tudo o que ele faz é para proteger a divisão. Por isso que você vai nas empresas, se formam grupinhos. Tem alguém que controla aquele grupo. Por isso que tem partidos políticos. Porque cada um forma um grupo e quer controlar aquele grupo. Daí eles põem lá os políticos no Congresso, mas a pessoa que criou, o fundador daquele grupo ou daquele partido, controla os seus membros. E diz para eles o que permite que eles façam e o que permite o que não façam. Qual lei é interessante para eles aprovarem, qual lei não é para aprovar. O que eles têm que concordar e o que eles têm que discordar. Então, é a separação e é tudo em proveito próprio. Então, é assim que funciona o ego. Não há como condenar isto, porque isto é como nós funcionamos no andar de baixo. Então, o que nós temos que fazer? Só tem um jeito. O ego nós não vamos conseguir mudar. O mundo nós não vamos conseguir mudar. O mundo nós não vamos conseguir salvar. O que é que nós podemos fazer então? Salvação é para ti. E o que é a tua salvação? É você se salvar dessa confusão e subir para esse nível acima onde está o Espírito. Mas e como é que eu vou subir lá? Eu vou sair do mundo? Não. Você continua aqui. Só que você vai passar a ter uma compreensão superior. Porque quando você vê uma pessoa no ego, você compreende que ele tem razão em agir daquela maneira, porque deve ser daquela maneira que ele aprendeu que as coisas são e como elas funcionam. Então você não tenta discutir com a pessoa porque ele acredita que as coisas são daquele jeito e que tem que ser assim. Quem tenta subir na escada apanha. É assim que funcionam as coisas aqui. Então você não tenta alterar ou mudar o mundo. Então, você tem que tentar manter a tua mente vigilante no espírito, para não descer para os conflitos do mundo. A salvação de todos depende de você. Por quê? Porque quando você aprender a fazer isto, só vai faltar mais 6 bilhões, 580 milhões e não sei quantas mil pessoas. Jorge, então é respeitar, confiar e entregar. Amar é respeitar. Você não precisa apoiar. Não, é respeitar, confiar e entregar. Isso. Respeita a outra pessoa, mesmo que ele esteja fazendo errado, porque ele é digno de respeito, ele é filho de Deus igual a você, e ele merece o teu respeito e o teu amor. Exato. Entrega para Deus aquela situação. E confia que a inspiração para você andar no mundo virá. Está perfeito. Se bem compreendido, tudo coopera para o bem. Tudo coopera para o bem. Aí, por que é que tem imagens de santos nas igrejas? Para a gente olhar para aquela imagem e lembrar que aquela imagem lembra uma pessoa que alcançou a santidade. Se aquela pessoa alcançou, tu também pode alcançar. Eu tinha um sobrinho, acho que ele tinha 3 ou 4 anos, e o pai dele levou ele no circo. E no circo tinha um macaco que andava no arame,
como é que se chama? Não, Trapezista. corda bamba. Ah, não é aquela corda. É trapézio, não é? Trapezista? Que anda naquela trapézio corda. É que É isso ou não? o trapézio se movimenta, mas tem outros que andam em cima do... Então, o corda. macaco andava em cima daquela linha lá. E para o macaco isso é muito fácil. Eles andam mesmo. Andam na linha, ao contrário de nós outros, que andamos desalinhados. Então, no dia seguinte, na casa dos pais dele, tinha um varal de pendurar roupa, que era um arame estendido. Mas era 1,5 metro de altura do chão, porque ele pendurava lençol para secar. O menino estava lá em cima. Mas foi o quanto a mãe dele viu, disse, que menino está fazendo aí? E ele disse, se o macaco faz, eu também faço. Eu vou andar em cima do arame, se o macaco faz, eu também faço. Eu não sou diferente, sou menos do que um macaco. Então é assim, então nós somos todos iguais e tudo coopera para o bem. Se nós compreendermos isto, até o conflito que acontece no mundo, aquilo deve servir para alguma coisa boa, depende de como nós interpretamos as coisas. E sempre vai haver quem interprete do andar de baixo, mas também vai haver quem interprete do andar de cima. O andar de baixo é onde a maioria das pessoas estão. Então é isso que vai se propagar mais. Quando aconteceu a queda das torres lá de Nova York, a televisão mostrava o tempo todo aqueles destroços, e as pessoas ainda tinham acesso lá logo após a queda das torres. E era uma onda de ódio, de vingança varrendo o mundo inteiro, porque quem fez isso tem que pagar, porque não sei o quê, porque mataram tantas pessoas. E no meio de tantas imagens dessas, apareceu a imagem de uma mulher com um lenço branco na mão, dizendo paz, please, peace. Por favor, paz. Essa estava no andar de cima. Mas é uma imagem que, se perguntar para as pessoas que em 2000 e... Foi quando? 2001, né? 2002? Foi por aí, né? Que era das torres lá de Nova York, das torres gêmeas. Foi o tal do 11 de setembro, né? Então, quando perguntar para as pessoas, quem viu essa imagem? Quase ninguém. Por quê? Porque aquilo passa desapercebido. E é assim que o espírito passa desapercebido, porque ele parece nada. Porque ele não é palpável, porque ele não é denso. Sandra, foi você que mandou um vídeo da pluma? Da pena. Da pena. Da pena. Alguém mandou para mim e eu mandei. Você mandou Da para... pluma. Foi eu que mandei. Vocês todos... Foi para o Grupo Milagres aquilo já ou não? Não sei se eu mandei para... Eu acho que estava no grupo do O tarô. do tarô, eu acho que Eu foi. acho que você mandou para o grupo do tarô. Mas eu posso mandar para o milagre. Manda para o Milagres também. É. Aquele Gente. da cura, Isso. da cura da dor. É a explicação daquele do equilíbrio da peninha. Né? É muito bonito aquele Do espírito, que o espírito é como uma pena, né? A Laura até botou lá a pena de Mahat, né? Estava também o comentário da Laura, a pena de Mahat. Então o espírito é como uma pena, está lá. Parece que aquilo não significa nada. Tira o espírito para ver se tudo que está embaixo não desanda, todas as tuas construções. É muito lindo. Então, a Sandra vai mandar hoje para o Milagre, se ela conseguir hoje, se ela lembrar quando chegar em casa. Não, mas quando eu cheguei em casa, Muito interessante. é que eu estava refletindo, que eu comecei a rir quando você falou do macaco andando na... eu não sei, a gente chama de corda bamba, aquela, né, depois.
é que como o ego a gente acha que quer controlar muita coisa no mundo. E é tão pouca se a gente vê coisa que a gente consegue controlar na vida, porque a gente se preocupa e tanto. Eu lembro assim, da primeira vez que eu fui no circo, e como eu sofri, porque era um homem, não sei o que era, que tipo de figura do circo era, que andava em cima da corda. Eu fiquei o tempo todo apavorada de medo que ele caísse. E isso já é o ego querendo controlar a coisa assim, mas se tu olhar a vida, muito pouca coisa tu consegue controlar na vida, são mínimas. E tudo isso aí causa um sofrimento enorme, né? Principalmente as preocupações com o futuro, com a doença e coisa. E eu lembro sempre que você fala que o futuro não existe. O que existe é o agora. Eu estava pensando assim depois, e aí quando ele falou do macaco eu ri, porque eu lembro que como o medo que eu tinha, que eu estava pensando exatamente desses medos, desse controle. Isso já era o ego. A primeira vez que eu fui no circo, eu fiquei sofrendo porque eu tinha medo que ele caísse daquela... Não me lembro se era um palhaço, que era uma figura que andava na... A gente parece que fica controlando com as mãos, né? Fica, dá, acho que assim, tipo de um aperto do... É assim mesmo. A gente tenta controlar o incontrolável, né? Porque você não tem como controlar nada. Não tem como controlar nada. Mas o ego é assim, ele separa, divide, controla, predomina, domina. Mas não há porque isso também seria uma atitude contra nós, querendo dizer que nós temos que condenar isso, né? Porque isso ainda é parte de nós, porque isso foi criado, foi feito por nós, a parte de Deus. É o que nós fazemos a parte de Deus. Tudo o que nós fazemos separados de Deus é no andar de baixo. Tudo o que nós fazemos unidos a Deus é no andar de cima. Por isso que ele diz, tu e o teu irmão ainda vão unir-se a mim, e aí, como é que se dizia, né? Conosco não há quem possa? Por quê? Porque o ego não pode prevalecer contra o reino. Não há como vencer a sanidade. Né? O ego quer controlar e o espírito quer curar a insanidade. E o ego quer manter a insanidade sob controle. Então o ego quer manter a doença sob controle. Quer controlar aquilo de qualquer jeito, quer controlar tudo de qualquer jeito, de qualquer maneira. E não há como controlar nada. Porque o ego ele já é descontrolado por si mesmo. Então é bem assim, mas quando a gente vê uma coisa assim, a gente fica... quer ver um filme, né? Quando a pessoa está andando, por exemplo, faz aqueles filmes de ação, que a pessoa sai correndo em alta velocidade, numa cena de perigo, a gente fica tenso. Como se a gente pudesse controlar. É a mesma coisa. Você tem como controlar as cenas do filme? Não. E a gente quer controlar. Para a pessoa não cair, para a pessoa não bater, para a pessoa não acontecer um acidente. E assim como a gente quer controlar as cenas do filme, que a gente fica tenso, a gente quer controlar o mundo. Não há como controlar as coisas do mundo. Há como curar as insanidades. Mas isso é lá com o andar de cima. E o controle, a tentativa de controlar é no andar de baixo. Como tudo é incontrolável, a única solução é sanar.
é curar as insanidades do ego. E isso é no andar de cima. Andar de cima. Mas não pode haver uma intervenção. Então a pessoa tem que querer. Se a pessoa não quer, não adianta. Por isso que as pessoas que fazem reiki não podem fazer reiki numa pessoa que não aceita, que não quer. Porque isso é interferir. Então, não se pode interferir. Até mesmo, às vezes, eu digo para as pessoas, mas eu posso orar pelo outro? Olha, quando uma pessoa me diz, Jorge, me põe nas tuas orações, eu digo, está bem. Eu posso oferecer para as pessoas. Quer que eu faça uma oração para você? Eu já ouvi muito não. Quer que eu te coloque na minha oração? E já ouvi muitos não. Muito obrigado. Não precisa. Às vezes, mais ríspidos. Às vezes, bem suaves. Não, Jorge, obrigado. Não precisa. Porque a pessoa não quer. Se a pessoa não quer, não há o que fazer. Então não se faz, porque senão é uma tentativa de interferir. E às vezes as pessoas já me perguntaram assim, Jorge, mas nem o meu filho eu posso botar nas minhas orações? Que idade tem o filho? Tem 20 anos. Tem que perguntar para ele. Mas se ele não quiser, aí dá a Deus. Como assim? Dar a Deus para o meu filho? Claro. Bom, está entregue para Deus. Mas nós sabemos o que é dar a Deus. Dar a Deus não é se despedir, dizendo nunca mais. Não é uma despedida para sempre. Dar a Deus é uma entrega aos cuidados de Deus. Olha, eu não tenho o que fazer, então está entregue para Deus. Porque tudo a Deus pertence. E tudo coopera para o bem. Então, quanto menos interferirmos, melhor. Por que é que o planeta está virado do avesso, como se diz popularmente? Porque nós interferimos muito. Outro dia uma pessoa disse assim, não sei se está certo, se todos fossem vegetarianos, o mundo readquiriria o equilíbrio. Porque não matariam mais os animais, porque não desmatariam para criar animais. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida que eu permitir que Ele me ensine a curar.